E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Mas eu não sabia que aquilo tudo era só o começo de uma batalha maior, porque o adversário, quando vê que um filho de Deus está sendo resgatado, ele não fica parado. Ele tenta de todas as formas. Eu já tinha voltado para a igreja, já tinha sido batizado, já falava em línguas, já sentia aquela paz no coração. Mas o inimigo não desistiu. Ele veio com uma coisa que eu nunca imaginei, a tentação de voltar atrás. Um dia depois do culto, o irmão que eu conhecia da época da praça me encontrou na porta da igreja. Ele falou assim: "E aí, irmão? Tudo bem? Você mudou mesmo, hein? Mas você não sente saudade daqueles tempos?" Eu olhei para ele e senti um aperto no peito. Porque, na verdade, uma parte de mim ainda sentia. A música, as risadas, a liberdade de fazer o que quisesse. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração: "Lembra do anzol? Lembra das bolhas no teu corpo? Lembra da tua mãe de joelhos?" E eu respondi pro irmão: "Não, meu irmão. O que eu sinto saudade mesmo é de estar vivo. Porque antes eu estava morto e nem sabia." Ele ficou quieto, baixou a cabeça e foi embora. Mas eu sei que aquelas palavras não foram minhas. Foi o Senhor falando através de mim. E a doença, irmãos? A doença. Ela não sumiu do dia para a noite. Não foi um milagre instantâneo, não. Foi uma prova de fidelidade. Os médicos falavam que o fogo selvagem podia deixar marcas para sempre. Que eu ia ter que tomar remédio a vida toda. Mas a cada culto, a cada oração, eu sentia aquelas feridas secando. Pouco a pouco. Não era mágica, era Deus trabalhando no seu tempo. Até que um dia, o médico olhou para mim e falou: "Como você conseguiu isso? Isso aqui é impossível." E eu só sorri e falei: "Doutor, tem um médico maior que o Senhor. E ele não deixa marca." Glória ao nome santo do Senhor. Mas o adversário não parou por aí. Porque quando Deus começa a usar uma pessoa, o inimigo tenta de tudo para derrubar. Eu já estava firme na igreja, já estava servindo, já estava até ajudando os irmãos mais novos. Até que um dia, o irmão mais velho me chamou e falou: "Olha, o irmão precisa tomar cuidado. Porque o inimigo pode usar até as coisas boas para te enganar. Você tá muito animado, tá falando muito, e isso pode ser perigoso." No começo eu fiquei magoado. Como assim? Eu tô servindo a Deus. Mas aí o Espírito Santo me mostrou: orgulho espiritual é pior que orgulho do mundo. Eu comecei a orar: "Senhor, não deixe eu me achar melhor que ninguém. Não deixe eu pensar que sou algo. Porque sem o Senhor eu não sou nada." E foi aí que Deus me deu uma palavra que eu nunca esqueci: "Filho, o anzol que te fisgou foi a minha graça. Mas o que te segura é a tua humildade." E hoje, irmãos, hoje eu tô aqui de pé firme servindo ao Senhor. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Minha família tá na igreja. E aquelas marcas do fogo selvagem sumiram. Mas não foi só a doença que Deus tirou. Ele tirou a rebeldia, tirou a teimosia, tirou o orgulho. E colocou no lugar um coração grato. Porque eu sei que se não fosse a graça de Deus, eu ainda estava na praça. Se não fosse a oração da minha mãe, eu ainda estava perdido. Se não fosse a fidelidade dos irmãos, eu não estava aqui hoje. Então eu digo para vocês: não importa o que você está passando. Não importa quão fundo você caiu. Deus tem um anzol para você. E quando ele puxar, ninguém segura. Só não desiste. Fica firme. Porque a obra que Deus começa, ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Amém. Amém, irmãos. Amém. Ecoou no templo, e eu senti aquele fogo no peito, aquele mesmo fogo que antes queimava minha pele, mas agora ardia no espírito. Porque quando Deus toca, ele não deixa nada igual. Eu lembro que depois daquele dia, quando o médico olhou para mim e falou: "Isso aqui não tem explicação médica", eu só sorri e disse: "Tem sim, doutor. O nome da explicação é Jesus Cristo." Ele até se assustou porque as cicatrizes tinham sumido como se nunca tivessem existido. Mas eu sabia: Deus não apaga só as marcas da pele. Ele apaga as marcas da alma. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou tudo: Deus não tira o sofrimento só para nos dar conforto. Ele tira para nos dar propósito. Porque se eu não tivesse passado por aquele fogo, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Se eu não tivesse caído, não teria aprendido a depender dele. Se não tivesse me perdido, não teria encontrado o caminho de verdade. Mas irmão, e a tua mãe? Como ela reagiu? Alguém perguntou num culto, com os olhos cheios d'água. A minha mãe. Quando eu voltei para casa depois do batismo, ela não falou nada. Só me abraçou, chorou no meu ombro e sussurrou: "Filho, eu sabia que Deus ia te trazer de volta. Eu só não sabia que ia ser tão bonito." E é isso, irmãos, a oração de uma mãe é a arma mais poderosa que existe. Porque enquanto o mundo estava me puxando para um lado, ela estava de joelhos, me puxando para o outro.
E Deus ouve o clamor dos que choram em secreto. E os teus amigos da praça? O que aconteceu com eles? Outro irmão perguntou. Olha, eu não vou mentir, alguns deles ainda estão lá. Mas tem um que eu nunca esqueço, o Zé, aquele que me levava para os lugares errados. Um dia, ele apareceu na porta da igreja. Não entrou, só ficou olhando. Eu fui até ele e falei, Zé, vem aqui. Não é para julgar não. É para te dizer que tem lugar para você também. Ele não veio naquele dia, nem no outro. Mas 3 meses depois estava lá no batismo, chorando como criança. Hoje ele é cooperador de jovens. Porque Deus não só me resgatou, Ele usou a minha história para resgatar outros. E é por isso que eu digo, nunca subestime o poder de um testemunho. Porque quando você conta o que Deus fez, você não está só falando de você está plantando uma semente. E você nunca sabe quando aquela semente vai brotar. Mas irmão, e a tentação? Às vezes a gente cai de novo. Uma irmã falou com voz trêmula. Ah, irmã, eu entendo. Porque o inimigo não desiste. Ele veio para mim outra vez, sabe como? Com saudade. Saudade daqueles tempos livres, daqueles risos na praça, daquela sensação de não ter compromisso com nada. Mas aí Deus me mostrou uma coisa, saudade não é chamamento. É armadilha. Porque o que eu sentia saudade não era da liberdade, era da escravidão disfarçada. E quando eu vi isso, eu falei, Senhor, eu não quero mais nem cheirar esse passado, porque o meu futuro é contigo. E sabe o que aconteceu? Deus me deu uma paz que não tem preço. Porque quando você entrega tudo para Ele, Ele te dá tudo dele. E hoje, irmão, como é a tua vida? O cooperador perguntou já no final do culto. Hoje eu acordo cedo para orar. Hoje eu sirvo na obra do Senhor com alegria. Hoje eu vejo minha mãe sorrindo, meu pai firme, meus irmãos na fé crescendo. Hoje eu sei que cada joelho dobrado, cada lágrima derramada, cada não que eu disse ao mundo valeu a pena. Porque eu tô vivendo o que muitos só sonham. Uma vida cheia do Espírito, uma família restaurada, um chamado para servir. E se Deus fez isso por mim, um rapaz teimoso, rebelde, cheio de feridas, imagine o que Ele pode fazer por você. Só não desista. Fica firme. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele terminar, irmãos, ai que coisa linda! Ai que coisa boa! Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Amém.